Olá pessoal, então vamos para as atividades de matemática dessa semana. Então assim, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre triângulo, certo? Então, um triângulo é todo polígono formado por 3 lados e 3 ângulos, certo? Um triângulo, ele tem... A gente vai colocar as letras aqui, A, B e C, aleatória, pode ser qualquer letra, tá? Eu tô colocando aqui a letra A letra B, a letra C, só para nomear alguns elementos, certo? Então, os lados do triângulo, eu tenho o lado que vai de A até B, eu tenho o lado que vai de B até C, e eu tenho o lado que vai de C até A ou de A até C, tanto faz a ordem das letras, certo? E sempre quando a gente representa, porque o lado começa em A e termina em B, isso se chama segmento. Em segmento a gente representa por um risquinho em cima, certo? Quando eu tiver que representar uma reta, eu tenho uma reta. A reta a gente sempre representa por duas setas. Ela não tem início e não tem fim. Segmento de A até B. Segmento tem início e tem fim. Para mim representar um segmento, eu represento através de um traço. Para mim representar uma reta, eu tenho 2 pontos nessa reta. Eu represento a reta através de 2 setas. Então, isto é uma reta e isto é um segmento. Isto aqui, de A e passa por B, ó, começa em A e passa por B. Isto aqui é uma semi-reta. Ó, eu vou pegar aqui 2 canetas, certo? Aqui, ó, juntei essas 2 canetas. Ponta lá, ponta aqui, certo? Eu tenho uma reta. O momento que eu tirar esta ponta da reta, eu tenho uma semi-reta. Ela começa nessa ponta e vai para lá. No momento que eu tirar essa outra ponta, eu tenho um segmento, certo, pessoal? Então, assim, triângulo, repetindo então, triângulo, eu tenho o lado AB, que representa através do segmento AB. Tem o lado BC ou CB, tanto faz a ordem das letras, tá? Eu digo BC ou CB é a mesma coisa, que eu digo AB ou BA, não interfere em nada, certo? E eu tenho o lado AC ou CA, estão lá representado através de segmento de reta. Vértice são esses pontinhos aqui, é os cantinhos, ó. O vértice A, o vértice B e o vértice C. E os ângulos? O ângulo, eu quero me referir a este ângulo aqui que está no vértice A. Então, a gente coloca um chapéuzinho, ó. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Mas eu posso representar o ângulo também de outra forma, porque na verdade o ângulo é encontro de 2 semi-retas. Quem fez a pesquisa, né? Assim, ó, o encontro de 2 semi-retas, isso aqui é uma semi-reta, começa aqui e vai para lá. Essa aqui é outra semi-reta, começa aqui e vai para lá. O encontro de 2 semi-retas formam uma reta. Então, olha só, à medida que eu vou abrindo ou fechando essas semi-retas, eu vou formando ângulos, certo? Então, aqui, claro que se eu fechar aqui, eu tenho um triângulo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, este ângulo aqui é formado por esses 2 segmentos de reta. Por isso que para mim representar aqui o ângulo A, eu chamo de ângulo A, ou eu chamo o ângulo CAB, a medida do ângulo CAB, e coloco um chapéuzinho no A, certo? Ou eu digo o ângulo C, ou eu digo o ângulo ACB. Sempre o ângulo que eu quero me referir fica no meio das outras 2 letras. Se eu quero me referir ao ângulo B, eu quero o ângulo ABC, um chapéuzinho no B, ou simplesmente o ângulo B. Isso é outra nomeação, certo? E aqui, ó, coloquei aqui, ó, a medida do ângulo ABC, estou me referindo ao ângulo B.
A medida do ângulo BCA, estou me referindo ao ângulo C. A medida do ângulo CAB, estou me referindo ao ângulo A. Certo, pessoal? Então, assim, vamos então para a atividade da semana que ficou para vocês, que foi classificação dos triângulos. Os triângulos, eles são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eles são equilátero, quando os três lados são iguais, isto é, os três lados têm a mesma medida. Ele é dito escaleno, quando os três lados são diferentes, quando as medidas são diferentes dos três lados. E ele é dito isósceles, quando dois lados são iguais, quando os dois lados têm a mesma medida, certo? Essa é a classificação contra os lados, equilátero, escaleno e isósceles. E tem a classificação quanto aos ângulos, certo? Se o meu triângulo tiver os três ângulos menores que 90 graus, ó, menor que 90, ele é chamado de acutângulo. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E se ele tiver um ângulo maior que 90 graus, ó, ele será chamado de triângulo obtusângulo. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, duas semirretas. Ó, até aqui, ó, encontro de duas paredes forma um ângulo de 90 graus. Então, todas essas medidas aqui, ó, tudo isso aqui, ó, aqui dentro, ó, é menor que 90, ó. Ó, acutângulo. Quando chegar aqui, ângulo reto, que é representado por um quadradinho, sempre para representar um ângulo reto, ó, reto, retângulo, né? Triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Quando este ângulo for maior que 90, ó, a abertura é maior que 90, essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui, ó, é maior que 90, obtusângulo. Quando a abertura for menor que 90, que é essa abertura aqui, ó, acutângulo. Reto, ó, o encontro de duas paredes é reto, exatamente retinho, ó. Onde é que a gente encontra esse ângulo reto? Na casa da gente, a gente olha a parede, uma parede com a outra 90 graus, o canto da janela, né? O caderno de vocês, aqui a pontinha do caderno de vocês, ângulo de 90 graus, certo? Então, assim, triângulo é classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aí, a atividade para essa semana ficou a seguinte: eu coloquei aqui para vocês, ficou pequenininho, tá? Mas foi a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Essa atividade aqui não ficou muito legível, as letras, né? Mas aí eu já tinha enviado. Só para lembrar para vocês, ó, eu pintei de cores para que vocês saibam, quando as cores são diferentes, todos os lados são diferentes. Quando as cores são iguais, todos os lados são iguais. Eu vou tirar uma foto e vou enviar, tá? Porque era a letra, ó, A, B, C, X, 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 M, M e N. Aqui P, P e P. Aqui O, Q e F. Aqui G, G e B. Aqui A e A. Ó, tudo da mesma cor, porque são tudo da mesma medida. Aqui é para classificar os triângulos quanto aos lados. Se os três lados são iguais, equilátero. Se os três lados são diferentes, escaleno. Se dois lados são iguais, isósceles, certo? E eu coloquei letras para não colocar números, certo? Então, essa medida aqui mede A, essa medida mede B e essa medida mede C. Então, as três medidas são diferentes, logo é um triângulo. Como é que é chamado o triângulo que as três medidas são diferentes? Certo, pessoal? E também a atividade aqui envolvendo, ó, que eu coloquei ali, ó, ângulo são duas semirretas de mesma origem no vértice e são medidos em graus ou em radiano, de acordo com o sistema internacional. Então, foi o que eu falei para vocês, o que é semirreta. O encontro de duas semirretas de mesma origem. À medida que eu vou abrindo e fechando, eu vou formando os ângulos, certo? Tudo bem? E o ângulo meia volta, ó, ângulo de 90,
Aqui é meia volta. Este ângulo meia volta, ele é chamado de ângulo raso, porque toda a volta é 360 graus. Tu vai lá e faz toda a volta, ó, 360 graus é a volta toda. 90, 180, 270 e fechou 360, certo? Então, assim, vocês vão fazer, então, mais essa atividade, que é a cruzadinha geométrica. Então, tem aqui todas as informações para vocês completarem, certo? Um bom trabalho para vocês, façam as atividades em dia, aproveitem o dia para fazer atividade matemática, não deixe acumular, tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês.